Olá a todos, bem-vindos. Esse é o Autonomous Database Learning Lounge. Eu sou o Marcos Anassibia, gerente de produto do Autonomous Database. E hoje a gente vai ter uma sessão muito interessante. A gente vai estar conversando hoje sobre migração para o Autonomous Database e como visualizar e avaliar todo o seu patrimônio de base de dados antes dessa migração, né? De maneira a você poder entender qual vai ser a otimização que você vai ter, né? Então, para a sessão de hoje, a gente vai ter o Juan Micallef e o Lucas Gonçalves. Eles vão estar apresentando para a gente ah, como entender, né, e como analisar essa base de dados, a grande base o seu patrimônio inteiro de base de dados, para poder entender o custo total de propriedade e entender quanto seria que você economizaria, por exemplo, numa migração para o Autonomous Database, né? Então, eles vão mostrar uma ferramenta que chama Oracle Estate Explorer. É uma ferramenta grátis que permite analisar milhares de bases de dados e ter realmente esse entendimento desse retorno no investimento, né? E também eles vão explicar sobre Elastic Pools, né? Um componente do Autonomous Database que faz com que ele seja realmente uma dos locais, um destino ideal para você fazer a consolidação de base de dados, né? Então, durante essa sessão, os gerentes de produto vão estar de olho nas suas perguntas. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, por favor, escrevam ela na parte de Q&A, né? Na parte de perguntas e respostas. E a gente vai distribuir informação para vocês usando o chat, tá? Então, lá no chat vai ter os links, né, que eu vou enviar para vocês e aí vocês vão poder copiar de lá, tá bom? A gravação vai estar disponível provavelmente semana que vem, nesse link que vocês veem aí, tá? E falando em links, esses são os links importantes que a gente tem. Então, se vocês puderem, né, fazer um bookmark, marcar esses links, primeiro o link é a página nossa de Autonomous Database no site, né? Depois a gente tem os links de como se juntar a nós no LinkedIn e no X, ou Twitter. E se tiver alguma pergunta, vocês conseguem fazer perguntas diretamente no Stack Overflow ou no Slack. A gente tem um workspace no Slack externo do Oracle Developers, né? E vocês podem se juntar a nós lá. Então você pode acessar usando esse link daí e digitar e procurar por Oracle Autonomous Database, como você vê aí na tela. E aí você consegue fazer a sua pergunta, né? Ver novidades e coisas assim lá dentro do Slack, tá? Que é o nosso canal de lá. Sobre as próximas sessões, semana que vem a gente vai ter a sessão que vai ser a segunda parte da migração para o Autonomous Database, que o Jorge Martínez vai fazer em espanhol. Isso vai ser na terça-feira que vem. A expectativa é que na quinta a gente faça uma sessão de GraphRag em português. Eu ainda vou colocar isso no sistema, tá? No dia 10 de dezembro, então a outra semana, a gente vai ter a segunda parte dessa sessão de migração para o Autonomous Database, falando justamente do OCI Database Migration Service, né? Que é um serviço de muito rápido de você poder clicar com, né, tem uma interface gráfica e você consegue puxar uma base de dados on-premise para o Autonomous Database, tá? Mesmo versões anteriores, né? Isso vai ser o Sérgio Júnior e o Nando Silva vão apresentar essa sessão, tá? E depois, no dia 12, a gente vai ter a terceira parte dessas sessões de migração, só que essa vai ser a versão em inglês, onde vai ser apresentado a parte do Database Management, né? O OCI Database Management, tá? Pelo Derek e o Herman, tá bom? Ok, perfeito. Muito obrigado. Então, Juan, eu agradeço muito de novo a sua participação. Obrigado, Lucas, também por entrar hoje aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou deixar o Juan compartilhar a tela e obrigado de novo. Obrigado, eu, e bom dia para todos. Hoje nós vamos a conversar sobre o Oracle State Explorer e como ele pode nos ajudar a definir a estratégia mais adequada para uma migração de nossa frota de bancos de dados Oracle para Autonomous Database. Me acompanha Lucas Gonçalves, que é um dos especialistas
em banco de dados do meu time de Data Platform Lab. Lucas, se quiser dar um oi. Então, bom dia. Eu faço parte do time de pré-vendas para a parte de plataforma de dados. Então, se houver alguma pergunta, alguma dúvida sobre a ferramenta, sobre o que são Elastic Pools, o Autonomous Database, estaremos aqui na parte de sessões de perguntas, né, e respostas. Então, por favor, aproveite a nossa presença e aproveite. Ótimo, vamos a começar então. Um dos grandes desafios que você tem ao momento de encarar um projeto de Move to Cloud é entender qual é a forma mais eficiente e mais produtiva de poder fazer essa migração. Isto por quê? Porque nem todo banco de dados está nas mesmas condições para chegar a ser utilizado com Autonomous DB, por exemplo, no Oracle Cloud Infrastructure. Isso depende fundamentalmente das diferentes versões de banco de dados que você está fazendo. O Oracle State Explorer é uma ferramenta aberta que foi desenhada precisamente para resolver esse problema. Mediante um processo extremamente simples e pouco invasivo, me permite analisar completamente minhas instâncias de banco de dados, sin importar que sean miles. Visualizar rápidamente cuál es el estado de esas instancias y para cada una de esas instancias me vaya a gerar una lista de divergencias que vai me permitir entender cabalmente cuál es la complexidad de migrar esa instancia en questão para o Autonomous DB. Então, que é o que me permite? Me permite rapidamente ter um inventário completo de meu banco de dados, sin importar, insisto, no tamanho, pero além disso, me vai a permitir também construir un caso de negocio analizando diferentes escenarios, utilizando los servicios de banco de datos que ofrece Oracle Cloud Infrastructure, tanto autónomos en sus diferentes capacidades, serverless o dedicated, como Exadata Cloud Service, para encontrar cuál es la combinación que más se adecua ao tipo de carga de trabalho que eu tenho na minha, no meu state de banco de dados. Algunos puntos extremadamente importantes sobre Oracle State Explorer. Primero, ofrece completa privacidad de dados. Vocês podem executar enteramente dentro de su propia infraestructura. O único requerimiento que tem é un banco de dados 19C o posterior para poder acceder ao Apex, que é a forma em que construímos a interface da ferramenta, e ter ou bem Enterprise Manager Command Line Interface, ou bem o SQL, o SQL Plus, para poder rodar os scripts de levantamento de dados. Agora, isso pode estar inteiramente, como eu falei, dentro de sua infraestrutura e você não tem nenhum requerimento de compartir nenhum tipo de dados conosco. É claro que se você gostar de contar com nossa ajuda para avaliar os reportes que gera a ferramenta, ou contar com nossa ajuda para oferecer um tenancy de nosso free tier para poder executar o catálogo y rodar o aplicativo Apex, nós estamos totalmente felizes de oferecer essa ajuda. O segundo ponto, eu posso executar isto tanto em um banco de 19C que esteja no meu próprio data center, como num banco de 19C que esteja rodando em qualquer tipo de nuvem, ou inclusive numa simples laptop você vai a conseguir executar o Apex que gera os reportes e sirve como acesso para a ferramenta. O footprint é extremamente light, como eu falei, dá para rodar num laptop
sin importar si tem miles de instancias, o catálogo no es un banco de datos pesado de nenhuma forma. E o processo de recuperar os dados é muito leve em quanto ao acesso do banco de dados. São scripts de SQL que estão totalmente abertos, assim que vocês vão conseguir enxergar para poder validar o tipo de informações do dicionário de dados que coletamos e que não tem impacto no serviço do banco de dados que está sendo coletado. Pode ser rodado em ambientes de produção sem nenhum tipo de perigo de impacto para o nível de serviço do banco. Pode ser rodado em qualquer janela. Vamos a ver alguns detalhes mais na frente. E bom, como mencionei recién, o código está totalmente aberto, vocês vão poder ver, inclusive se vocês têm algum tipo de códigos para você validar políticas internas, por exemplo, de nomes de objetos, de permissos de usuário, lo que sea, a ferramenta é extensível e permite a você incluir esse dado também na execução de levantamento de dados. E por último, me permite crear un modelo de costos completamente adaptado a los costos que cada quien tenga de infraestructura, de mano de obra, de facilities, en un caso que yo estoy comparando contra costos on-premise. Es totalmente flexible o modelo de TCO que tenga ferramenta incluído. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Esto tiene un proceso de data collection y tiene una aplicación que me gera las análisis en función de esa colecta de datos. ¿Qué es lo que yo preciso para poder colectar los datos? Como yo falei, esto aplica a cualquier tipo de state de bancos de datos Oracle, sea on-premise, sea en cloud de terceros, no importa onde esteja a instancia de banco de dados. Los datos se colectan apenas una única vez. Y para hacer esto no es necesario instalar ni agentes, ni crear usuarios en los bancos de datos destino. No va a tener ningún tipo de inserción de datos no, na instancia que está siendo colectada. A extracción se hace vía procesos de PL/SQL que están completamente abiertos y que você va a poder enxergar. Toma más o menos 20 segundos por cada banco de datos y corre en cualquier versión de Oracle que esté ya disponible a partir de la versión 11.2. ¿Ok? O input para poder coger esos scripts puede ser de dos naturezas. Si yo tengo Enterprise Manager como centro de administración de mi ecosistema Oracle, o propio catálogo do Enterprise Manager ya va a gerar los datos para poder ejecutar. Esto genera un archivo de saída por cada grupo de banco de datos que yo defina para catalogar. Típicamente, ese archivo va a tener un tamaño de más o menos 2 megas por banco de datos que esté en el grupo. Entonces, si tengo 10, van a ser 20 megas. Y se genera una instancia desde donde yo estoy cogiendo o catálogo. No una instancia que yo estoy catalogando, sino donde yo lancé o proceso de catalogación. ¿Ok? Esto puede ser, como yo ya falei, una instancia on-premise, puede ser una laptop que tenga suficiente espacio no disco para recibir los archivos y me genera simplemente un archivo de texto en formato CSV. Ese archivo es después ingerido en la instancia donde yo voy a rodar mi aplicativo State Explorer, que como yo falei, es un aplicativo Apex. ¿Ok? Esa instancia nuevamente puede rodar en cualquier tipo de instancia 19C o superior da que eu disponha. ¿Ok? Entonces,
Tão simples como esse o processo. O que eu vou fazer uma vez que eu já tenho isso? Bem, primeiro eu vou a explorar como está minha instância. O que vocês estão vendo aqui são imagens da própria aplicação. O Lucas vai a mostrar a aplicação ao vivo de aqui a pouco, mas eu chamo a atenção para o gráfico que está, onde diz Database Details das agrupações de cluster. Isso me dá uma visão muito rápida de meus grupos de bancos de dados e como eles estão interconectados entre si, com o qual eu tenho já uma visão para ir criando o caminho mais adequado para poder fazer minha estratégia. Quanto mais componentes tenha um grupo e mais interconectado esteja contra outros grupos também de muitos componentes, maior vai ser o cuidado que eu vou ter que pôr a mover isso, porque tem muitos enlaces contra outras instâncias de banco de dados. Bem, aqui eu estou falando já justamente da segunda etapa que aparece aí, que é planear as migrações de banco de dados. Isto vai ter essa complicação que eu estava comentando recém, e depois a ferramenta para cada instância me vai dar um informe preciso de quais são as potenciais divergências que tem para poder rodar em Autonomous Database e qual é a complexidade, então, de poder adaptar essa instância para Autonomous. O que nós temos visto historicamente é que aproximadamente 45% das instâncias, na geral, requerem muita pouca intervenção para estar pronta para rodar em Autonomous. Como muito, um ou dois tipos de divergências são os que se encontram. O resto, aí depende um pouco do tipo de ferramentas que se utilizaram nas aplicações contra essa instância de banco de dados para poder avaliar qual é a complexidade. Mas é um trabalho que a própria aplicação do State Explorer faz baseado nos dados do catálogo. A visão de sumário, sim, que eu posso filtrar de varias formas diferentes para analizar, por ejemplo, si yo tengo mis instancias asociadas a un grupo de negocio definido, o si yo tengo instancias distribuidas geográficamente o por plataforma. Yo puedo hacer filtros para analizarlas en cualquiera de esas versiones. Y me va a dar una visión sumaria de cómo está distribuido todas mis instancias de banco de datos en función de esas dimensiones que acabo de indicar. O Cluster View me identifica los grupos de banco de datos linkeados y cuántas son a naturaleza de esos vínculos, ¿sí? Esto, como yo falei, es una medida de complejidad altamente importante para poder determinar cuál es el esfuerzo y cuál es el nivel de testeo y de cuidado que yo tengo que colocar para poder hacer una migración de una instancia de banco de datos cualquier para o cloud. Esto independe de si o destino es Autonomous o no. Y finalmente yo tengo minha interfaz de análisis de custo total de propriedade. Esto me construye a partir de información precisa que fue catalogada y me permitiendo total customización no modelo de costos que yo estoy usando. Inclusive, yo tengo ese slider que se ve ahí, me permite también ser dinámico en cuanto a cuánta parte de mi carga yo quiero dejar, por ejemplo, en un XACS versus cuánta parte de mi carga yo voy a querer colocar directamente en Autonomous y cuál es el modelo de Autonomous Service que yo voy a utilizar para poder crear una comparación de costo total de propiedades que me va a permitir entonces avaliar a dos grandes componentes que yo tengo que avaliar en un proyecto de migración. ¿Cuál es mi complexidad? ¿Cuál es mi costo y cuál es el beneficio que yo voy a obtener? Para cada una das instancias, yo voy
ter, como eu falei, uma lista detalhada de ações a nível de objeto para poder determinar qual é o nível de esforço que eu tenho para migrar essa instância em particular. ¿Ok? Y por último, algo que hemos incorporado en la última versión de la herramienta que me permite simular cómo funcionaría un Elastic Pool de autónomos para ese conjunto específico de bancos de datos. ¿Sí? Y esto es extremadamente útil. Elastic Pool es una de las últimas capacidades que hemos agregado a nuestros servicios de autónomos. Y responde a un tema específico que vamos a ver en detalle en la frente, que es que o SPU es una construcción que me beneficia mucho en cuanto a flexibilidad para poder hacer a métrica de consumo, mas que tem uma composição definida entre memória e processamento que causa que se eu tenho consumos de memória altos, vou a necessitar mais SPUs da que meu consumo de processador justifica. Elastic Pool me permite aproveitar isso de uma forma altamente eficiente. Voltando no State Explorer. Como eu falei, para cada uma das instâncias tenho o análisis detalhado de cómo ver, y yo tengo reportes de PDF que me gera a ferramenta para poder avaliar tanto como sumario como cada una de las instancias en sí y poder compartir con toda organización envolvida en la avaliación de un proceso de migración a cloud. Vamos a ir agora un poco a ver los detalles do sizing de Autonomous Database y el impacto dos Elastic Pools. Como é que é facturado o nosso Autonomous Database? O Autonomous Database se factura em função da CPU que tem alocada no serviço. Então, se eu tenho que cobrir uma determinada quantidade de uso de CPU, eu vou alocar SPUs por hora para esse consumo. Y para los serverless estoy explicando, ¿no? En no momento en que eu tenho o consumo, vai fazer a tarifação hora por hora. Se eu uso auto-scaling, automaticamente o Autonomous vai agregar SPUs, mas o auto-scaling se mide a cada segundo e se faz um promédio na hora para determinar qual é a quantidade de CPU faturada nesse período de tempo. Então, vocês veem, por exemplo, na segunda hora que cresceu muito o consumo e, em promédio, durante toda essa hora, consumiu mais de 6 SPUs, a facturação dessa hora vai ser de 7 SPUs. Na hora seguinte, em promédio, consumiu menos de 6 SPUs e mais de 5. Então, o faturamento para essa hora vai ser de 6 SPUs. E assim é como funciona o billing hora por hora, tomando de volta o promédio do consumo de cada segundo. Bem, qual é a questão aqui? Se eu necessito memória, eu tenho que alocar maior quantidade de SPU. Essa é a definição do modelo de SPU, correto? Só que, o que passa? Essa alocação que eu fiz por minha necessidade de memória, me deixa muita potência de processamento ociosa durante todo o tempo de execução. Isso não tem impacto em como vai ser facturado ou a utilização de autônomos durante esse período, porque eu aloquei
7 SPUs, y como vimos no primeiro caso, é o número de SPU alocados à métrica básica de tarifação. Se eu posso agrupar meus bancos de dados de maneira que os consumos de memória sejam comuns, mas os consumos de CPU se vão agregando, eu tenho uma forma mais eficiente de poder aproveitar a capacidade de autônomos no modelo original, sino no modelo de Elastic Pools. ¿Ok? E qual é a diferença aqui? Vamos mirar agora já em quantidade de SPUs. Por temas de memória, para este grupo de banco de dados, eu necessitava alocar 448 SPUs. Mas só por temas de memória. Se vocês olham cada hora aí, o consumo real de CPU varia, acumula, chega a superar as 300 SPUs en total. O Elastic Pool me permite justamente facturar un grupo de banco de dados. Esto es muy importante. Elastic Pool es una forma de facturación. No tem implicaciones en cuanto a dónde están rodando esos bancos de dados. No tem implicaciones en cuanto a tener que unificar as instancias para poder ejecutar. Es simplemente una construcción de facturación. Y me permite a mí definir pools predeterminados que comienzan en 128 CPUs y van creciendo, duplicando a cada nivel. Y los bancos de dados pueden ser agregados dentro de ese pool hasta a capacidade que o pool foi definida. E qual é a capacidade? Os pools de Elastic Pool podem crescer até 4 vezes o nível do pool baseline. É decir, se eu pensei em 128, vou poder duplicar até 4 vezes o pool. Y si mi banco inicial fue de 512, otro tanto. ¿Ok? Esto es bien importante porque eso me define cuál es el nivel do pool baseline que yo puedo escoger para estar cierto que yo voy a cubrir o consumo no peor momento do pico. ¿Ok? Entonces, voltemos aquí. Aquí está o grupo de banco de datos que, como vimos, por temas de memoria me estaba exigiendo 448 SPUs. ¿Sí? Si yo comienzo con un Elastic Pool de 128, yo voy a poder cubrir toda a alocación de memoria que tenía dentro do máximo que ese pool ia a ejecutar, ¿ok? Que es 512. Entonces, esto me está indicando que para este grupo particular de banco de dados, yo puedo escoger 128 como o tamanho do pool. ¿Cómo funciona agora a tarifação? Aquí es donde acontece a mágica. Aquí es donde yo comienzo a ter o beneficio, porque a tarifação do Elastic Pool é pelo tamanho do pool que se esté consumiendo de CPU, independientemente que a alocación de memoria me vaya a cubrir todo lo que yo precisaba. Entonces, por ejemplo, en la primera hora, o consumo, como se ve ahí, fue completamente absorbido pelo shape base do Elastic Pool, a 128 SPUs. Durante la segunda hora, hubo un aumento de consumo. Y como falamos, Elastic Pool duplica
o pool existente. Perdão, duplica o pool base. Então, na segunda hora, cresceu o consumo, sumou 128 SPUs mais. E a faturação, então, da segunda hora vai ser de 256 SPUs. Esse mesmo shape cobriu a terceira hora. Na quarta hora, começou a crescer o consumo. Então, agrega mais um pool de 128 SPUs. Y eso tuvo que crecer inclusive a más un pool para poder cubrir el pico. Y volta a reducir no momento en que el consumo de procesamiento reduce como para entrar nas 256. Agora, se vocês comparam esto contra a primeira situação, na que eu tinha que alocar as 448 SPUs de uma vez, iam a ser facturadas as 448 CPUs de uma vez, todo o que vocês veem aí em vermelhinho é benefício direto. É redução de custos entre o modelo de autônomos e o modelo de Elastic Pool. Ok? Para ver más datos sobre o State Explorer en particular, vamos a, estoy compartiendo ahí o link que Marcos también va a agregar no chat para vocês poder cruzar. Y si están interesados en experimentar a ferramenta, pónganse en contacto con nuestro time de Oracle, que nos vamos a realizar as transferências dos pacotes necessários para vocês poderem executarem a ferramenta em sua instalação. Agora eu vou deixá-los com Lucas para ele nos mostrar ao vivo o Database State Explorer. Tá. Então, essa é a página inicial do State Explorer. Essa ferramenta, essa instância que eu estou mostrando hoje, ela está instalada em um Autonomous Database na região de São Paulo, em uma tenancy própria nossa de demonstrações. Mas igual o Juan falou, né, comentou, essa instância de State Explorer pode ser instalada no laptop, on-premises, em outra nuvem, qualquer banco 19C com o Apex, né? Então, não precisa assinar um serviço para utilizar essa ferramenta, ela é de graça e ela pode ser instalada onde precisar, né? Onde preferir, até por questões de não gostaria de compartilhar esses detalhes que ela coleta com o fornecedor, não precisa. Mas a gente pode ajudar do começo ao fim ou em alguma das partes das etapas de avaliação, num acompanhamento de implementação aqui do State Explorer. Então, a gente vai mostrar o que o Juan conversou, né? Aquelas visões do parque do database e o Elastic Pool. Então, para começar, essa é a página inicial. Aqui tem um pouquinho do resumo das etapas, né? Ou do que a ferramenta faz. Então, a primeira parte seria explorar um catálogo, ou um parque, ou um state de Oracle Databases, né? Esse aqui é um levantamento que ele acontece via Enterprise Manager, ou quando não há Enterprise Manager, pode ser via um servidor que tenha acesso a todos os databases, né, via TNS, names, por exemplo, para rodar um script e construir um CSV, né? Então, que bancos são, que versões, a localidade, o propósito dele, se é produção, desenvolvimento. Essas informações elas vão ser reunidas e apresentadas para, na etapa 2, a gente poder priorizar. Priorizar como? Criando grupos. E esses grupos, os critérios para a criação deles, né, agrupamento, são variados. Eu vou separar em produção e desenvolvimento, ou região, né, norte-sul de um país, ou
aqueles inversão, né? Primeiro os 11, depois os 19, tanto faz. Esse agrupamento vai ser um enriquecimento para a ferramenta poder priorizar e a gente trabalhar em que bancos começar a analisar. Essas métricas, né, de uso de CPU, do tamanho da memória, tamanho do banco, versão, elas são coletadas do AWR. Então, elas são métricas precisas que vão ajudar, inclusive, a ferramenta a propor um sizing e um preço. Vou mostrar para vocês. Aqui no final, né, então na parte de analisar, a gente tem, inclusive, uma análise de TCO, ou de custo operacional, né, de manter como está contra ir para o Autonomous, ir para um Exadata, ir para uma mistura entre as coisas. E a gente vai mostrar isso. Então, aqui eu já tenho um exemplo carregado, eu já fiz o meu catálogo e já subi para a visão do parque, ou State View. Essa é aquela primeira visão que o Juan mostrou, né? Aqui a gente tem 272 databases, 1.900 núcleos, 86 origens de servidor, né? E aqui a gente já começa a ver a topologia da interdependência, né, dos bancos. Então, deixa eu descer mais um pouquinho. Essa visão já me ajuda a priorizar ou a decidir o agrupamento, né, para qual banco eu vou mexer primeiro, quem eu preciso mexer junto, né? Cada círculo aqui é um esquema dentro de um database e cada linha é um DB-link ou uma conexão, né, entre bancos. Então, aqueles que estão agrupados em uma mesma cor, ou que estão próximos, ou que têm muitas linhas entre si, sugestivamente são bancos que seriam migrados juntos em um esforço para ir a Autonomous Database ou serviço de Oracle na nuvem, né? Ou no on-premise, ou no dedicated, né? Tanto faz. Mas aqui já tem uma sugestão, então é, uma ideia de agrupar. Esse aqui, por exemplo, e a gente vê que ele tem conectado alguns círculos, né? Mais do que, por exemplo, esse daqui que está sozinho. Aí, enquanto esse aqui tem uma super conexão, pode ser que ele tenha que movimentar todos esses bancos juntos, ou que seja ideal que eles se movimentem juntos, né? Depois de analisar e criar esses agrupamentos, a gente vai olhar justamente as métricas, né? Porque a gente quer perceber que isso daqui foi coletado pela AWR, então são informações reais e factuais, né, precisas do banco. Então, no meu catálogo eu tenho 272 bancos, eu criei dois grupos, seja qual for a minha variável que eu decidi, e aqui a gente já vê resumo, né, sobre o nosso parque, e começa uma exploração. Então, por exemplo, a maioria aqui são pluggable databases já. Eu tenho aqui três que ainda estão na arquitetura não multitenant, né? A maioria é 19, tem alguns 12, e esses gráficos, eles são clicáveis e eles geram filtros. Então, se eu quero separar só os 12, eu posso clicar aqui e aqui embaixo ele vai me listar só os bancos que estão na versão 12, por exemplo. Eu posso é, fazer o mesmo por host, e aqui tem um monte de outras métricas, sistema operacional, por exemplo, adicionar ou remover gráficos. A ferramenta é bem completa. E, de novo, né, a gente só fez uma coleta para ter essa informação. Então, eu gostaria de mostrar que para cada banco, né, a gente já tem uma análise de divergência, ou seja, é, que, que operações ou que features, né, que funções, que características específicas a essa carga de trabalho deve- necessitariam, né, uma ação para ir a autônomos. Então, por exemplo, ele tem roles de DBA, ele tem DB-Link, alguns pacotes dele são restritos, e esse aqui já é o mapa para esse banco da interdependência que ele tem com outros esquemas, pelo menos. Então ele já está ligado a esse OPE, esse JR, e talvez movimentar os três seja uma boa decisão. E sobre a coleta de métricas, a ferramenta, ela busca do AWR. Então ela já tem um escopo de uso, né, dessa CPU, por exemplo. Então, em CPU seconds, né, tudo que está preto aqui no gráfico é dado real, ou seja, foi coletado do AWR.
O que está em azul, a ferramenta extrapolou por falta de informação para gerar um período que possa ser analisado como um todo, convergente, dentro de um Elastic Pool, por exemplo. Então, por exemplo, é muito comum a gente saber que alguns bancos têm uma retenção no AWR de só 8 dias, ou eles nasceram há pouco tempo, né? É uma carga de desenvolvimento que só tem 7 dias de informação. A ferramenta vai descobrir padrões. Então, por exemplo, toda quarta-feira eu tenho um pico. E quartas-feiras acontecem 4 vezes no mês. Então, eu vou extrapolar esse pico 4 vezes. Num período de 30 dias, eu terei essa análise ao longo do tempo, muito precisamente estimada para decidir entre um ou outro Elastic Pool de consolidação. Então, a ferramenta faz coletas factuais e também extrapola um pouco da estimativa. Aqui o que a gente vê preto é o dado de verdade, o que a gente vê azul já é uma extrapolação. E essas informações são importantes porque a hora que eu vou consultar os meus grupos, a gente já vê que essas métricas já estão categorizando ou priorizando um banco ou outro. Esse meu grupo é um grupo de todos aqueles bancos que eu cataloguei. Poderia ser uma coisa ou outra, metade, metade ou todos, ou cada banco pode pertencer a vários grupos. Aqui, só por conveniência e para demonstração, a gente colocou todos. Mas aqui a gente já tem resumos, né? Então, esse banco é Plugable, ele está em versão 19, o sistema operacional dele é Linux, ele tem 16 cores. Mas a ferramenta já começa a decidir algumas é, informações sobre ele. Então, me parece que essa carga ela é mais relacionada a data warehouse do que processamento de transações. Então, ela tem uma otimização, né, em autônomos que serve melhor a gente pensar em data warehouse do que transaction processing. Se eu conheço que esse banco não tem essa operação, ou se eu sei que ele seria melhor otimizado em ATP, eu posso mudar aqui a otimização e escolher entre ATP e ADW. Isso é importante porque o preço entre eles é diferente. Então, a decisão por um Elastic Pool ou outro e o preço que a gente faz dentro do TCO seria diferente, dependendo da otimização da carga de trabalho. Então, a gente já vê algumas métricas. Se eu conheço que essas métricas não estão muito bem mapeadas, por exemplo, a média para esse banco, a X, está em 0,45, mas eu conheço que essa média não fica em 0,45, ela fica em 2. Tudo aqui é editável. Então, eu posso comunicar ou intervir, né, na ferramenta para que eu utilize métricas que eu conheça melhores ou que eu conheça diferentes. Na medida que eu der o save, eu vou poder começar a observar os resultados, né, da análise do cenário. Então, eu vou passar aqui para o View Results. E aqui a gente já tem para o grupo criado uma análise de compatibilidade com autônomos. Então, a primeira visão é aquela de esses bancos estão facilmente migráveis a autônomos ou se eles exigem um esforço maior. Aqui, a ferramenta me indica que a maioria, ou de 269 bancos, 277 estão na categoria mais fácil. É muito simples migrar eles para autônomos. Mas tem um aqui que está na categoria 1 e tem outro que está lá no 9. Ele é bem difícil. E descendo, a gente já vê que tipo de testes foram executados, a frequência de quando eles apareceram nesse grupo, né? Então, por exemplo, 24% das vezes, né, a gente teve problema com colunas com row ID ou tipos de tem carga de trabalho XML ou tem tabelas externas. Eu posso filtrar também, tudo é clicável, mas esses resultados já é uma classificação por ordem de dificuldade de que bancos eu posso migrar para autônomos mais facilmente até chegar lá no último, que seria o mais difícil. Então, aqui eu já posso clicar em ver, né? E eu vou ver os testes que foram executados para cada banco e as ações que eu preciso tomar em relação a cada teste. Então, por exemplo, esse aqui, 4 ações eu preciso fazer em relação a DBA Roles. A ferramenta já notou que temos aqui 4 usuários que são DBA. Eles não poderão ter essa role no Autonomous, precisa ser substituída e eu já vou avaliar
que outra role, né, que eu vou aplicar para esses usuários e se eles realmente precisam, né, do DBA. Então, como isso é simples de ser adaptado, esse banco é simples ir para autônomo. É, também a ferramenta, além de uma análise de compatibilidade, ela faz uma estimativa de custos. E é isso que apresenta aqui no TCO Analyzer, né? Então, o gráfico da esquerda, esse que tem 2 milhões, seria a estimativa de custo baseada no, no levantamento que foi feito lá da origem, né, do on-premise, por exemplo. Então, se eu não fizer nada, o meu custo estimado por ano seria de 2 milhões de dólares. Se todas essas bases de dados fossem para o Autonomous Database com o Elastic Pool, eu estaria prevendo um custo de 731, 738 mil dólares por ano. Essas estimativas, elas estão em cima de um modelo ou de um perfil que eu também posso interagir e configurar minhas próprias métricas. Então, por exemplo, o custo de cada core por ano, ele está num valor de 523, que é um valor que a Oracle cadastrou como um benchmark a ser atingido ou uma observação de mercado. Se eu sei que esses custos são diferentes, eu posso classificar outro número aqui, mudar, salvar outro modelo de estimativa e trabalhar em cima dessa configuração mais real, né? Aqui vai ter o custo do DBA por ano, custo de manter o sistema operacional, a porcentagem que essa carga de trabalho estaria em pico. Então, são várias métricas que eu posso configurar para chegar a uma estimativa de preço, né? E comparar com a migração para o autônomo. A comparação com autônomos, ela já está baseada nos encontrados, né? Nos achados de um Elastic Pool, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas também eu consigo trabalhar com um modelo misto. Por exemplo, se eu não quero levar todos esses bancos para autônomos, eu sei que aqueles mais difíceis eu vou ter um esforço que vai durar meses, né? E eu não estou pronto para isso agora, ou eu prefiro priorizar aqueles que vai demorar menos tempo, né, para migrar para autônomos. Eu posso mexer nesse slide que tem aqui e à medida que eu vou indo para a esquerda, eu estou informando a ferramenta que os 19 bancos mais difíceis, eu prefiro que eles vão a Exadata. E ela já vai me gerar uma estimativa de custos, né? Que tem uma parte em Exadata, ou em um Exadata dedicado, e outra em Elastic Pool em Autonomous. E aí eu já posso brincar sobre a minha tendência ou a minha priorização de que bancos eu vou investir para migrar autônomos e que outros eu vou colocar num serviço de Exadata, por exemplo. Para essa demonstração, a gente vai colocar que todos eles foram para autônomos, até os mais difíceis, até que a gente viu que era um só que exigia um esforço grande, né? O resto estava bastante simples de migrar. A ferramenta ela vai apontar aqui em on-premise cohort a estimativa de custos. Então, dos meus 266 databases, eles têm 1.600 vCPUs ou threads, 800 cores, tanto de memória, e isso me custa infraestrutura, esse valor de compute, de storage, de licenciamento, né? De operações, pagar os meus DBAs para fazer a gestão disso, ou uma colocação, né? Aqui já tem métricas relevantes, então eu sei que esses bancos convivem com outros três no mesmo host, que eles têm um nó, então ele não está em hack. Então, são métricas que já estão apresentadas aqui, coletadas, né, do AWR, então precisas. E aqui para o Autonomous, eu já vejo o que ele estimou no serviço, né? Então, com aquelas métricas coletadas e com o uso factual de CPU, a gente já tem uma previsão de que recurso que eu vou precisar no destino. Então, eu tenho 216 autônomos databases transacionais e eu tenho 50 data warehouse. O storage é esse, o custo é diferente, né, entre a DW e a TP, por isso que eles estão separados. E aqui a gente tem um detalhe importante,
que é a conversão de CPU para eCPU e a possibilidade de observar frações do eCPU que o Elastic Pool nos permite, né? Como o Juan explicou, a gente pode, não precisa provisionar ou dedicar eCPUs para uma carga de trabalho específica quando a gente olha o Elastic Pool, que vai fazer uma agregação, né? Uma visão de um grupo, né? De um todo. Então, aqui, esse banco, por exemplo, ele está em um DB Node, ele tem 2 vCPUs, para um total de 4 eCPUs convertidas. Mas por ele estar vindo de uma origem que não é Exadata, a ferramenta ela está estimando uma otimização de carga de plataforma de metade. Ou seja, por eu estar saindo de um hardware, né, que não tem aquela integração com o Exadata, não tem o offload de queries para o storage, não tem a otimização de Smart Scan, eu estou prevendo que eu vou exigir metade do poder de processamento pela otimização. Isso aqui também é configurável, então eu não quero prever uma otimização de uma caminhada para Exadata, eu posso alterar isso, mas por padrão a gente percebe que metade, né, pode ser otimizado. Então, aquelas 2 de origem se tornaram 2 CPUs no destino. Mas para fins do meu Elastic Pool, eu vou observar 0.002 eCPUs, porque esse é o meu pico de uso dessa CPU. Então, no pico, eu tenho 0.01% de uso desse número 2. Então, para o meu Elastic Pool, esse consumo em cobrança será de 0.002. Apesar de que, para a memória, ou para ofertar a SGA e PGA para essa carga de trabalho, eu precisaria provisionar 3. Então, aqui a gente já vê que se a gente fosse ver essa carga individualmente, ela consumiria 3, mas em um grupo de Elastic Pool, ela consome 0,02 e é por isso que eu vou pagar. Vamos ver isso na prática via o simulador que tem de Elastic Pool aqui dentro do State Explorer. Então, esse segundo gráfico, ele me mostra a demanda por métricas dessas cargas de trabalho. Então, a gente vê que a maior parte mesmo é uma alocação por memória. 1.253 eCPUs alocadas estão justificadas por um consumo de memória, outras por sessão, outras por carga de trabalho de fato. Sobrou pouco, né? Então, dessas 2.048 de oferta, poucas estão ociosas, 59 só. Então, eu sei que esse Elastic Pool ele está num right sizing, né? Ele está muito bem provisionado. E na prática, quando eu observo a ordem de consumo, ou de billing, ou de faturamento, a gente estaria colocando um pool de 512. Por quê? 512 vezes 4, que é o tanto que esse pool pode crescer ao máximo, dá 2.048, que é o tanto que as métricas exigiriam para a carga de trabalho desse agrupamento de bases. Então, na prática, aqui eu estaria pagando um quarto do preço de alocação desse todo, porque o Elastic Pool me cobra pelo consumo em eCPU, mas me provisiona as métricas de memória de sessões ativas como um todo. Esse simulador também me permite brincar com essas métricas. Então, aqui a gente vê uma lista dos maiores bancos ou dos bancos mais ofensores por carga de trabalho. Se eu conheço que alguma dessas bases eu prefiro deixar num provisionamento individual, ou elas são tão grandes que talvez elas estejam puxando o meu pool, né, para um sizing maior, eu consigo fazer essa simulação aqui embaixo e retirar ou adicionar bases. Então, eu quero retirar a visão dessa aqui, PGDB, ou dessa outra, eu posso selecionar que bases eu vou agrupar e que bases eu vou definir como independentes e pedir um recálculo. Aqui pro meu exercício, a gente está muito bem posicionado, né? A gente viu ali que sobrou só 59. Então não precisa de um recálculo e esse pool está muito bem precificado. Mas
essa ferramenta permitiria que eu fizesse esse exercício. Deixa eu retirar um ou um grupo de ofensores para ver se eu consigo economizar. É, eu vou mostrar para concluir, que eu sei que o tempo já está acabando, mas o que seria essa realidade se eu não observasse os pools, né? Se eu individualmente, para cada base, colocasse um número de CPU para cobrir esse consumo de memória. Então, voltando lá para a visão do TCO anualizado ou por ano, usando Elastic Pools, eu tenho essa estimativa de US$ 730 mil por ano. Quando eu troco o modelo, que eu não quero mais usar Elastic Pools, agora eu vou para o serverless com auto-scaling. Esse número já aumenta, dobrou. E por quê? Justamente porque, mesmo com o os autônomos com um auto-scaling, eu preciso prever o consumo das métricas, sessões ativas e memória. E este vai me exigir que eu provisione mais eCPUs. Aqui, então, por workload eu tenho uma, por memória eu tenho 3, e na alocação final eu vou ter 4. Então, aquele ponto 002 em cobrança se transformou em 4 em consumo de verdade, né? E é por isso que eu tenho essa diferença de preço. E é aí que a gente impacta ou que a gente sugere o Elastic Pool. Como resumo final, mensagem final para ficar, o Elastic Pool é um agrupamento de preço. Ele não está agrupando fisicamente, ele não está criando um VM cluster diferente, ele está só agrupando as métricas de consumo e cobrando as métricas agrupadas. Por estar cobrando de forma agrupada, ele consegue economizar o preço. Mas a gente não está perdendo isolamento, ainda cada um são um pluggable database diferente, cada um tem a sua estratégia até de data guard, se a gente precisar que seja diferente. E eles não estão agrupados fisicamente. Então, é realmente só uma forma de economizar, e essa ferramenta a gente consegue simular essa economia ao vivo, fazendo uma simples consulta. Então, agora eu volto ao Juan para finalizar nossa apresentação. Se houver dúvidas, por favor, eu utilizo o QIA, o chat. Bem simples. O Database State Explorer é uma ferramenta aberta, é uma ferramenta sem custos, é uma ferramenta inteiramente dentro de seu controle, se assim o quiser, ou estaremos mais do que dispostos a ajudar nas análises, e vai a permitir vocês rapidamente ter uma visão precisa e detalhada de todo o seu state de banco de dados, dos esforços para cada instância poder eventualmente migrar a autónomos y construir y analizar cualquier tipo de escenarios de ajustes de servicios y de costos para encontrar cuál es la estrategia más eficiente y más productiva para seu propio caso. Como Lucas falou, ficamos inteiramente, e o Marcos, ficamos inteiramente à disposição para qualquer tipo de dúvidas e qualquer tipo de ajuda que possamos oferecer. Marcos, de volta para ti. Ótimo. Perfeito, muito obrigado. Então, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Juan. Foi uma excelente sessão. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta ainda, o Q&A, ou a parte de perguntas e respostas, está aberto, tá? Então, podem colocar sua pergunta lá, tá bom? Enquanto isso, eu quero agradecer de novo a presença de vocês e comentar, de novo, colocar os links, né, que a gente coloquei antes para vocês. Estou colocando os links de novo aí no chat, tá? Para vocês poderem acessar, né, a nossa parte de sessões e inclusive a gravação, né, dessa sessão. Então, quando vocês forem acessar a gravação de hoje, vocês podem entrar aqui, vai ter, nesse link vocês vão ver as próximas sessões, as gravações das sessões anteriores e links também que a gente comentou, tá bom? E, bom, era isso. Então, eu queria agradecer de novo. Obrigado de novo, Juan. Obrigado, Lucas. Foi muito bom a sessão. Eu vou colocar um pouco de uma música antes da gente ir embora, mas para ver se tem alguém que tem alguma pergunta final por aqui. E se não, de novo, muito obrigado.